Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Como de costume, a gente começa falando primeiro do cenário local, né? Por aqui a gente teve uma semana, mais uma semana de alta do Ibovespa, o Ibovespa subindo aí 3,2%, fechando cotado próximo aos 112 mil pontos, embalado aí principalmente pela recuperação dos mercados globais, né? Principalmente na sexta-feira, depois que tivemos dados de inflação nos Estados Unidos que mostraram sinais finalmente de desaceleração por lá. Por aqui a gente teve a divulgação do IPCA 15 de maio, que avançou 0,59%, seu maior valor aí para o mês desde 2016, reforçando então as apostas do mercado em novas elevações na Selic. No cenário político, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece um teto de 17% para a alíquota de ICMS sobre gás natural, combustíveis, eletricidade, comunicações e transporte público. Analistas calculam que o impacto para a receita dos governos estaduais pode chegar a 103 bilhões de reais por conta dessa limitação. Passando agora para o cenário internacional, falando um pouquinho de Estados Unidos, a gente vê que a semana por lá foi marcada principalmente pela divulgação do PCE, que é a medida de inflação preferida do Banco Central Americano, que recuou aí de 5,2% em março para 4,9% em abril, dando um alívio aí para os investidores. Com indicações de que a inflação americana pode ter atingido o pico, a gente viu a curva de juros dos Estados Unidos fechando, a taxa de 10 anos recuou aí para 2,74%. Além disso, nos Estados Unidos, o Federal Reserve ele publicou na ata da sua última reunião, sinalizando altas de 0,5 pontos percentuais nos juros para as próximas reuniões de junho e julho, afastando então a percepção de que o Banco Central americano ele seria mais agressivo nas próximas elevações de taxa. O Banco Central americano também indicou a possibilidade de levar a política monetária para uma postura mais restritiva, ou seja, levar as taxas de juros para um nível acima do neutro, né, que hoje é estimada em torno de 2,5%. E, por fim, falando dos dados econômicos nos Estados Unidos, a gente teve uma leitura do PIB que apresentou contração de 1,5% em relação ao trimestre anterior. Já o PMI composto dos Estados Unidos, que engloba tanto o setor de serviço e de indústria, ele caiu de 56 pontos em abril para 53,8 pontos em maio, atingindo o menor nível em 4 meses. Isso demonstrando, então, uma desaceleração da economia americana, que vem muito por conta do efeito da inflação, né, sobre a demanda de serviços e a dificuldade com ofertas de matéria-prima também. Já na China, a gente teve as empresas, o lucro das empresas industriais recuando 8,5% em abril, né? A elevação acentuada dos custos com matéria-primas e interrupção na cadeia de suprimentos acabou intensificada, principalmente pela questão de lockdown, frente à pandemia vivida por lá, e isso vem prejudicando bastante, então, os setores, pressionando margens corporativas. No campo político, o primeiro-ministro chinês ele fez um pronunciamento reconhecendo que os indicadores econômicos se deterioraram significativamente por lá. Em algumas áreas da economia, então, até mesmo piores que o pico da pandemia em 2020. Então, o governo chinês ele apresentou um pacote com 33 medidas de restaurar o crescimento econômico e proteger o mercado de trabalho na China. A gente espera que isso dê certo, uma vez que a China é uma força motriz muito importante para a economia global. E no cenário geopolítico, a gente teve o chefe de Estado da Ucrânia ele anunciando uma abertura para reunião com o líder russo, né, o Vladimir Putin. E segundo o presidente da Ucrânia, o país precisa enfrentar a realidade e conversar diretamente com Putin para acabar com a guerra, né, algo que foi bem visto aí pelo mercado. E por fim, nosso índice de fundos imobiliários teve alta na semana, né, subiu 0,79%, foi impulsionado aí positivamente pelos fundos recebíveis e ativos logísticos, né? A gente vê os fundos imobiliários se recuperando à medida que a gente vai enxergando um fim da possível alta do ciclo de juros que a gente vem vivendo. Dando sequência, então, vou chamar agora o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Meu Deus do céu, já é a segunda semana assim de sangria total aqui nesse slide, tudo vermelho, né? Então, a parte boa do vermelho é o nosso real se valorizando frente às moedas fortes, né?
Então, aqui o vermelho é relativamente bom, né? Então, o dólar fechou aí a 4,73, uma valorização aí de 3,08 na semana. Isso mostra, na verdade, um reflexo da postura um pouco mais dovish, né, do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, né? E mostrando que de fato a gente não vai precisar subir juros naquela loucura de 0,75, né? Então eles tiraram um pouco o pé, os dados de inflação vieram um pouco menor, mas um alerta aí falando, voltando a falar bastante sobre estagflação. Lembra quando eu comecei a comentar sobre estagflação, né? Que basicamente é a inflação com redução das atividades, né? Desaceleração das atividades lá dos Estados Unidos. Então, esse cenário do PIB que o Gustavo comentou, fica o alerta aí para a gente ficar de olho nos próximos movimentos, né? A Bolsa dos Estados Unidos já mostrou uma grande alta, né? Alô, pessoal do mercado internacional. Aí um grande indicador para a gente começar a ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente, tá? E o nosso real se favoreceu bastante, né? O DXY mostrando uma queda importante. Basicamente, são todas as moedas versus o dólar, né? Então, a gente vê o dólar basicamente desvalorizando e o real foi uma das que mais se destacou, né? Com valorização frente ao dólar. Então, olho nisso, o apetite ao risco está começando a aumentar, tá? No cenário das criptos, meu Deus do céu, né? Aqui tá uma loucura, né? Aqui o Ethereum renovou as mínimas, né? De muito tempo e o Bitcoin rondando aquele espaço dos 28 mil dólares, que é aquele espaço que todo mundo, todos os analistas falam extremamente perigoso e se vencer essa barreira tende a uma queda um pouco mais brusca, né? Muitos falam sobre sendo uma onda de correção e que volta bastante depois dessa onda de correção, mas a gente vê essas quedas meio que lateralizadas entre 28 mil dólares a 30 mil dólares, tá? O Ethereum já renovou as mínimas, mas continua com uma grande expectativa aí, tá? Sobre o mercado de altcoins também a gente pode falar um pouco sobre a Terra Luna, né, que continua, né, numa desvalorização intensa. Muitos falaram sobre Terra Luna 2.0, uma tentativa aí de tentar salvar a moeda, mas nada concretizado ainda pelo seu criador, tá bom? É, bom, demais é isso. Vamos observar como é que vai ser o comportamento do mercado essa semana, tá? Por enquanto, nosso real se dando bem. Um abraço a todos aí. Valeu, Leandro, obrigado. Dando continuidade, então, chamar o Alípio para comentar de commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alípio. Bom dia, pessoal. Semana bastante importante para a soja. Após uma semana de muita intensidade e volatilidade, né, com a soja acumulando ganhos aí de 1,58% na semana. Os principais contratos subiram lá na Bolsa de Chicago, né? Em relação à última sexta-feira, o contrato julho 22 fechou a 17 dólares o bushel, o agosto a 16, então os preços estão bem interessantes. Enquanto isso, no Brasil, o destaque é o dólar, como o Leandro comentou, né, que encerra a semana aí abaixo dos 4,80, 4,73, se não me engano foi isso que ele mostrou. E isso pesa sobre a formação do preço aqui no Brasil. Então, o produtor rural segue esperando bons preços para vender a tua soja, mas em dólar os preços estão em patamares bastante interessantes, né? A gente tem uma demanda internacional que está em reestruturação, né? A China que passou aí quase 60 dias em lockdown, como o Gustavo comentou, com 50 milhões de pessoas aí colocadas em quarentena, né? Ela começa a dar sinais de que irá iniciar seus planos de flexibilização. Então o mercado volta a ter um ânimo sobre os chineses, né? Voltando a fazer grandes aquisições de soja. Essa é a expectativa do mercado. Tá? E os traders, eles estão muito atentos aos relatórios semanais do ISDA, né? Então toda semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz novidades em relação a como está o progresso da semeadura lá nos Estados Unidos e como também no resto do mundo, tá? Em relação ao soja. E isso tem causado bastante influência aí nos preços, tá? Então, tem trader aí se dando melhor que o produtor rural que não está aproveitando esse momento, de repente, para se proteger, que parece ser um momento interessante para isso.
Em relação ao milho, tivemos uma queda de 1,46 na semana, negociada a R$ 90 a saca, que também teve bastante volatilidade, né? A gente termina então em queda durante a semana, e isso foi em boa parte dos dias nessa semana que se passa. A maioria dos contratos estão negociando na faixa dos R$ 90, R$ 94 a saca, a depender do vencimento do contrato. No mercado físico, de acordo com a Agrifato, a colheita do milho está avançando e as áreas já colhidas elas estão apresentando boa produtividade, né? Então, com isso, a expectativa de uma boa safra faz com que o mercado continue sendo pressionado para baixo. Isso no físico, né? Só para vocês terem ideia, em Campinas, o milho é comercializado na faixa, no preço médio de R$ 87 a saca. Tá? Em relação ao boi gordo, o boi gordo, a cotação segue praticamente estável, né? Uma alta de 0,10 na semana, negociada a R$ 313 arroba. O mercado do boi segue sem novidades, bastante oferta de animais, dificuldade para comercialização interna por causa dos efeitos inflacionários. O boi China, que é o padrão exportação, segue em preço interessante, mas conforme eu mencionei anteriormente, né, aguarda-se uma recuperação da economia chinesa e que volte a comprar mais, né? Em relação ao café, uma alta de 6,59 na semana. O mercado futuro de café arábica, ele encerrou com valorização de quase 230 pontos, né? Quase 230 centavos libra-peso, desculpa, lá em Nova York, né, onde é cotado o café arábica. Os operadores e os produtores continuam atentos às condições climáticas aqui no nosso país, que são os fatores que continuam dando suporte aos preços, né? Mesmo com o início da colheita da safra brasileira. Esse problema recente que a gente passou com geada, né, do ano passado em relação ao café, eles continuam trazendo nervosismo para o mercado, né? E por isso os preços na bolsa seguem apresentando uma volatilidade mais acentuada do que as apresentadas anteriormente, né? A tendência é que esse cenário persista durante todo o inverno aqui no Brasil. Então, uma alta de 6,59, negociando a $285 aí a saca, tá? Então, essas são as notícias aí do mercado agrícola, Gustavo. Obrigado, Alípio. Bom, pessoal, dando sequência, eu vou chamar o Diego para comentar das demais commodities aqui para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bem-vindo a Maringá. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Começando pelo petróleo, né? O Brent. É uma forte alta semanal, né? Que tiveram aí como os principais fatores, né? Basicamente esse início da temporada de pico da demanda norte-americana, né? Que é agora em junho, sempre junho, julho, é muito forte a demanda de petróleo por lá. Basicamente, né, principalmente devido a essa forte demanda de viagens que é esperada esse ano, né? Na verdade, esses últimos 2 anos aí foi bem mais fraco devido ao Covid, e esse ano realmente as vendas de passagens em geral e, enfim, pacotes já extrapolaram lá, estão batendo recordes e o pessoal acha que vai ter muito mais, tá? E basicamente também, enquanto aí os países europeus negociam aquela imposição, né? A sexta imposição da proibição total do petróleo russo, que eu tinha comentado, já estava praticamente certo, mas ainda está tendo uma grande resistência da Hungria, que é um grande dependente do petróleo russo, né? E para, de fato, ocorrer essa sanção, né? Essa sexta rodada de pacote de sanção aí, que o principal é esse embargo total, digamos assim, até o final do ano do petróleo russo, precisa ser unânime, né? E a Hungria está sendo relutante nisso daí. Esse final de semana tiveram mais uma rodada de negociações, mas nada ainda fechado, tá? O pessoal até flexibilizou bastante, tiraram alguns itens irrelevantes ali, até sobre investimentos de russos na Europa, em imóveis e tal, para tentar dar uma acalmada, mas ainda não teve essa unanimidade. Mas, segundo informações, está próximo de ser fechado, né? E também o preço recebeu bastante apoio dessa demanda mundial por combustível, né? A gente vem falando bastante dos combustíveis, não só no Brasil, no mundo inteiro está muito alto, né? Os futuros de gasolina e de óleo e aquecimento superaram já o valor da alta do petróleo esse ano, né? Então a gente sabe que isso daí é questão global mesmo. A gasolina está muito alta no mundo como um todo, né? E esse crescimento da oferta abaixo da crescimento da demanda, né? Que é aquela clichê da economia, né? Ainda aumenta mais ainda o risco de oferta global, né? E o mercado já é bem apertado, né? Então, realmente aí alguns analistas falando que a expectativa de petróleo, cara, não é baixar, não é nem ficar estável na faixa dos seus $110, $120. Podemos ter aí um aumento ainda gradual esse ano. Alguns dizem chegando a $150, $160 ainda, né? Esperamos aí. Já o minério de ferro, né, foi uma semana aí, digamos, uma certa estabilidade, né, dessa commodity, né, teve uma pequena alta, né, isso para o minério realmente é bem pouco, devido à volatilidade que a gente teve
observando nos últimos meses, né? Mas assim, o principal são as preocupações com a desaceleração econômica chinesa, né? Parece estar enfrentando dificuldades econômicas maiores do que a de 2020, né? Que foi o crash do Covid, né? E consequentemente a demanda por minério de ferro acabou sendo um freio, né? Para que o minério tivesse uma alta mais expressiva nessa semana, tá? A preocupação realmente está muito grande, né? Muita gente já esperando aí uma contração da economia chinesa no segundo trimestre de 2022, que é algo que impacta muito, né? Um país que a gente vem acompanhando há anos e anos aí em altas galopantes, né? De crescimento. Já sobre o ouro, né? Essa desaceleração da inflação medida pelo PCI e os sólidos números de gasto de consumo nos Estados Unidos deram uma aliviada, né? O Gustavo até comentou um pouco sobre isso, o Leandro também. Então, por hora, os temores dessa inflação diminuíram, mas não saíram do radar, né? Então, isso daí deu uma aliviada, corroborou aí para a alta do ouro. E mês também os retornos dos Treasuries, né, do T10, aí, Tesouro Norte-Americano, recuaram e ajudaram aí a sustentar o ouro, né, uma vez que ambos competem com essa reserva de segurança. Lembrando que, como o metal, né, ele não rende juros, né, os investidores tendem a preferir a renda fixa norte-americana, como tem essa escalada de taxa, né, o de yields, tá bom? Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Falando aqui agora da nossa curva de juros futuros, né? Então, juros futuros aí está evidente no slide, né, que apresentaram elevação em todos os vértices, principalmente nos vértices mais longos, né? Devido basicamente ao possível impacto fiscal da perda de arrecadação, né, com o projeto de limitação do ICMS, e também essa divulgação do IPCA 15, né, que tivemos semana passada, que veio acima das expectativas, né, e fez com que as taxas voltassem a precificar uma inflação ainda mais persistente, né. Estava vindo pior, mas aí ao longo da semana, mais especificamente entre quinta e sexta, né, ocorreu um movimento contrário, digamos assim, a esse, que arrefeceu de certa modo as taxas, basicamente com fluxo estrangeiro para os ativos domésticos tendo ganhado força, né. Então, em resumo, até que o Gustavo já comentou, né, esse possível impacto fiscal dessa medida, né, do projeto de lei aprovado na Câmara, medida do ICMS, chega à estimativa de 103 bilhões de reais, né, de perda de receita dos governos estaduais por 6 meses, né. Além disso, reforçando também essa prévia da inflação, como veio acima do esperado, o consenso era 0,45, fechou em 0,59. Nos últimos 12 meses, a gente acumula uma alta de 12,2 no IPCA 15, tá? Pelo que a gente deu uma lida ali, os resultados, ele deve principalmente aos cuidados pessoais e vestuário, né? Esse núcleo foi fortemente impactado. Acredita-se bastante que esse aumento está muito relacionado com o Dia das Mães, né? Então, deve ter uma retomada parcial aí já nesse mês agora de junho, né? Um arrefecimento. Lembrando que a estimativa do BTG para o IPCA acumulado 2022 está em 9,2 ao ano, né? Foi atualizado recentemente, tá? Falando aí dos principais destaques da semana, do lado internacional, serão aí a criação de vagas, os dados, né, da criação de vagas dos empregos nos Estados Unidos, que é o famoso payroll, na primeira sexta-feira útil do mês, que é um dado que literalmente o mundo para ver, né, todas essas informações no micro, além dos dados de inflação ao consumidor e ao produtor, que é o CPI e o PPI também, e os dados nos Estados Unidos, e os dados de atividade na zona do euro em abril. Já no Brasil, o principal dado será a divulgação do PIB no primeiro trimestre, né? Além disso, a gente vai ter também o IGPM de maio e alguns dados fiscais e de emprego fornecidos pelo CAGED e pelo PNAD referente a abril. Beleza, pessoal? Por hora é isso. Boa semana a todos.